Fala galera, tranquilo? Espero que sim. Olha o tema da nossa aula: Brasil pré-colonial. Se você quer entender o que é esse Brasil, só vem, só acompanha. Um tema muito bacana, muito interessante. Para quem não me conhece, sou o professor Edvardo Zaranza, trabalho com essa amada disciplina que atende pelo nome de História. Só vem. Vamos lá, para a luta. Galera, para você entender o Brasil pré-colonial, você precisa entender que a história do Brasil ela passa aí por uma divisão. Os livros de história do Brasil vai dividir o Brasil em três partes. E quais são essas partes, professor? Vamos lá, vocês vão entender. E aí? O primeiro período é um período chamado de colonial. O período colonial é aquele período em que o Brasil era uma colônia de Portugal. Era o período em que o Brasil pertencia a Portugal. Esse período ele começa com a nossa descoberta, né, em 1500 pelos portugueses e vai até a nossa independência no ano de 1822. Lembrando que vocês não precisam decorar essas datas, tranquilo? E aí, o segundo período é justamente o período em que o Brasil conseguiu conquistar a sua independência. E aí adotou o famoso Império. O Império ele começa aí com a nossa independência, em 1822, e vai até 1889. Por quê? Em 1889, o Brasil aí vai proclamar a sua república. Estamos aí na terceira e atual fase da história do Brasil. A república que começa em 1889 e vai até o governo atual. Então, está aí as três fases da história do Brasil. Professor, e o período pré-colonial? O período pré-colonial ele está justamente dentro do período colonial. Como assim, professor? Vocês vão entender. O período colonial ele é muito extenso. Ele durou aí 322 anos, né, de 1500 até 1822. Então, esse período, se ele é o período 1, ele vai ser dividido em dois. A primeira parte desse período é conhecido como período pré-colonial. Olha aí, o período pré-colonial, o início da nossa colonização. E, segunda parte desse período, os historiadores resolveram chamar de período colonial em si. Então, está aí. Ó. O que é o período pré-colonial? São os anos iniciais da história do Brasil. Eu vou ser mais preciso. O período pré-colonial são os 30 anos iniciais da história do Brasil. São os 30 primeiros anos. Vai de 1500 até 1530. Olha aí como é tranquilo. Fácil, né? Então vamos entender um pouco mais o que foi esse período. Só vem. Lembrando, pause, copia, viu? Deixa tudo bonitinho aí no caderno, é importante. Vou limpar. Ó. Passar aqui para o próximo slide. Vamos seguir. Logo, o período pré-colonial, eu vou aqui colocar a data, porque eu gosto de data, você já conhece, já, professor de vocês. O período pré-colonial, ele começa em 1500, o ano aí da nossa descoberta, e vai até 1530. Ou seja, o que seria o pré-colonial, os 30 anos iniciais da nossa história. Eu falo nossa, né? Estou entendendo aí que você é brasileiro. São os 30 anos iniciais da história do Brasil. E professor, e o que foi que aconteceu de importante nesse período? É isso que eu vou falar agora. Palavra-chave:
falou em período pré-colonial, eu queria que vocês lembrassem dessa palavrinha, abandono. Professor, abandono, é isso mesmo. Foi o período em que Portugal abandonou o Brasil. Esses 30 anos aí, os portugueses não deram muita moral para o Brasil, não. Eles descobriram o Brasil, mas não deram essa moral que o Brasil aí estava querendo, não. Por quê, professor? Existem motivos? É claro que existe. São vários. Eu vou citar os dois que mais aparecem em prova. O primeiro motivo aí, o português, quando chegou em solo brasileiro, ele procurou ouro e ele não encontrou o ouro. Professor, o Brasil não tinha ouro? Tinha, e muito. O problema é que o nosso ouro ele não estava no litoral, ele estava no interior do Brasil. E os portugueses, nesse primeiro momento, ficaram apenas no litoral. Eles não chegaram ao interior. Então, por eles não terem encontrado logo de cara o ouro no Brasil, faz com que os portugueses perdessem o interesse em nossa terra, abandonassem o Brasil. Um outro motivo seria o lucro com as especiarias. Os portugueses estavam ganhando muito dinheiro com esses produtos lá das Índias, as famosas especiarias. Então, vem cá, se tu tem um negócio que está dando muito dinheiro, tu vai deixar esse negócio de lado para investir no Brasil, que nem sabe se vai dar dinheiro? É claro que não. Então, os portugueses, assim, ó, Brasil, fica aí de lado, deixa eu aqui com as minhas especiarias, depois, se precisar, eu tento aí alguma coisa com vocês. Então, foi isso que aconteceu. Esses 30 anos aí foi de abandono. Os portugueses não deram muita moral para o Brasil e tá aí os dois principais motivos. Não ter encontrado ouro logo de cara e também os portugueses lucravam muito com as especiarias, eles não iam deixar as especiarias de lado para investir no Brasil, que nem sabe se ia dar realmente certo. Tranquilo? Uma observação. Apesar do abandono, os portugueses eles vão mandar para o Brasil expedições exploratórias. Então, nesses 30 anos aí, de vez em quando, apareciam os barquinhos do Brasil, os barquinhos enviados por Portugal. E qual era o objetivo dessas expedições? O nome já entrega, né? Ele é autoexplicativo, é explorar. Mas, assim, qual é assim, o principal objetivo? Seria encontrar riquezas. Então, as expedições exploratórias, o nome já entrega. O objetivo era explorar o Brasil. Mas qual era o principal objetivo? Era encontrar riquezas aqui no Brasil. De boa? Fácil, né? Vou apagar. Hein? Vai para o próximo slide. Já foi. Não. Apagou. E aí, para terminar essa aula, já, professor, já, uma aula rápida. O período pré-colonial ele é marcado por um produto. A principal atividade econômica desse período é justamente o famoso pau-brasil. Ah, professor, já escutei muito falar do pau-brasil. Pois é. Às vezes a gente escuta e não consegue ter uma imagem, né? Tá aí uma imagem do que seria a plantação aí, o pau-brasil, o famoso pau-brasil, a madeira que deu nome ao nosso país. Professor, e o que é que esse pau-brasil tinha de tão importante? Era uma tinta de coloração avermelhada. Era uma tinta de coloração avermelhada. Galera, essa tinta valia muito lá no mercado europeu. Só para vocês terem ideia, usar aí qualquer roupa com a coloração avermelhada naquele momento era apenas para os nobres, para quem era muito rico. Então, essa tinta ela tinha um alto valor comercial
no mercado europeu. Então, está aí a principal atividade econômica, o principal produto que os portugueses encontraram no Brasil nesse tal período pré-colonial. Professor, os portugueses, eles plantaram essa madeira? Não, eles tiveram muita sorte. O pau-brasil, cara, é uma atividade extrativista. É uma atividade extrativista. O que é que significa? Eles só extraíam, eles pegavam e iam embora. Eles não plantavam pau-brasil. O Brasil já tinha essa plantação natural. É uma atividade apenas de extração, de extrair, de tirar. Os portugueses, ó, cortavam esse pau e levavam para a Europa. Eles não precisavam plantar. Então, está aí uma característica do pau-brasil, ser uma atividade extrativista, de extrair, só tirar. O português não plantou o pau-brasil, não. É uma árvore natural. O português, ó, só tirou e levou para o mercado europeu. E quem era a principal mão de obra do período pré-colonial? A principal mão de obra do período do pré-colonial era justamente os índios. Ah, professor, os índios nesse momento eram feitos de escravo? A maioria não. Como era o trabalho nesse momento? Por meio do escambo. Professor, o que é o escambo? O escambo é justamente a troca comercial. Não entendi, vai entender agora. O índio entregava o que o português queria, que era o pau-brasil. Em troca, ele recebia alguma bugiganga qualquer dos portugueses, um espelho, um pedaço de tecido. Então, o europeu, ele dava alguma coisa, ele trocava com o índio. Então, essa troca comercial ficou conhecida aí como escambo. Com isso, a gente consegue concluir, obviamente de forma resumida, as principais informações do período pré-colonial. Galera, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, minha galera!